A síndrome dos ovários policísticos é uma doença muito comum nas mulheres que têm infertilidade. Mas exatamente o que é essa doença? Quais são as causas? Quais são os tratamentos? Nesse vídeo eu quero te explicar tudo o que você precisa saber sobre essa doença. Olá, eu sou o Dr. Alexandre Lobel, médico especialista em reprodução humana, e a minha missão é ajudar pessoas a escreverem histórias mais felizes. A síndrome dos ovários policísticos é uma doença que vai afetar aproximadamente 10% das mulheres, e é muito comum eu detectar essa queixa aqui no meu consultório. Muitas pacientes me perguntam qual é a causa da doença, por que eu desenvolvi isso? E a verdade é que nós não temos uma explicação absoluta por que a mulher desenvolve a síndrome dos ovários policísticos. Nós conhecemos alguns fatores de risco. Por exemplo, quando a mãe da paciente tinha síndrome dos ovários policísticos, essa mulher tem mais chance de desenvolver a doença. Quando você tem problemas de alimentação, uma alimentação fora de um padrão saudável, você pode ter aumento de risco da doença. Questões genéticas já foram associadas com a síndrome dos ovários policísticos, questões ambientais, enfim, você tem vários fatores que podem contribuir com a doença, mas a verdade é que a gente não conhece uma causa absoluta. Para fazer o diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos, nós temos que observar 3 características. A primeira delas é a irregularidade menstrual, um quadro que nós chamamos de anovulação. Mulheres que ficam mais de 45, 60 dias sem menstruar. A segunda característica é aumento de hormônios masculinos, que a paciente pode detectar tanto clinicamente, com aumento de pelos em distribuição masculina, como essa região do queixo, centro do tórax, a lombar, e também com exames de sangue, com aumento de testosterona. A terceira característica é ultrassom com aspecto micropolicístico, um ovário grande, com vários folículos de distribuição periférica, o que no laudo muitas vezes vem como ovário policístico. Para nós falarmos na doença síndrome dos ovários policísticos, eu preciso ver pelo menos 2 dessas 3 características. Isso significa que se você fez um ultrassom, viu o aspecto policístico, porém seus ciclos menstruais são regulares e você não tem aumento de hormônios masculinos, você não tem síndrome dos ovários policísticos. Agora, se você tiver o ultrassom e além disso sua menstruação é muito irregular, aí sim a gente vai falar na doença. Inclusive, você pode ter os seus ciclos regulares com aspecto de ultrassom policístico e aumento de hormônios masculinos. Nós também falamos que essa paciente tem síndrome dos ovários policísticos. É muito comum eu atender pacientes que chegam com esse diagnóstico e na verdade a gente percebe que ela não tem a doença. Por isso que uma avaliação minuciosa é fundamental. Quando eu atendo uma paciente que tem síndrome dos ovários policísticos e quer a gestação, eu terei que pensar em alguns tipos de tratamento porque essa é uma das grandes causas de infertilidade. A primeira coisa que a gente sempre vai propor é mudança de estilo de vida, melhorar a alimentação, perda de peso quando a paciente está acima do peso, fazer uma dieta low carb, atividade física. Isso é fundamental. Mesmo assim, a paciente não está engravidando, eu vou ter que pensar em alguns tratamentos específicos. Por exemplo, nós podemos fazer um tratamento de coito programado, que nada mais é do que uma indução de ovulação, monitorar o momento mais fértil e orientar as relações sexuais. Nós podemos fazer a inseminação, que seria pegar o sêmen, melhorar o sêmen no laboratório e colocá-lo dentro do útero. E nós podemos pensar na fertilização in vitro, estimular o ovário de uma forma mais intensa, pegar os óvulos, pegar os espermatozoides, juntar no laboratório, formar o embrião e colocar o melhor embrião dentro do útero. Qual que é o tratamento mais indicado? Depende do seu caso. Depende da idade, depende de quanto tempo esse casal está tentando engravidar, a qualidade do sêmen, se as tubas uterinas estão boas. Quando eu analiso todos esses fatores, eu consigo propor a melhor estratégia para cada tipo de paciente. Eu sei que é muita informação. A síndrome dos ovários policísticos não é uma doença simples, mas nós temos tratamentos, nós temos como te ajudar a conseguir o seu positivo. Lá no meu site eu tenho vários textos falando sobre a síndrome dos ovários policísticos. Eu tenho certeza que eles podem ajudá-la. Para você acessar, é só digitar www.alexandrelobel.com.br. Um abraço e seguimos em frente.